pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa parte 2 do projeto Luz, Câmera, Redação. Eu prometi para vocês que eu faria resenhas de filmes, né? Filmes que podem nos ajudar a pensar melhor o mundo no qual nós vivemos e que também servem de repertório para a redação do Enem. Isso mesmo. Então eu escolhi para essa primeira resenha o livro não, né, gente? O filme Estrelas Além do Tempo. Ó, vou mostrar aqui pra vocês, tá, gente? Eu sou ruim de edição, eu ainda não sei fazer muito bem. Vou tentar deixar algumas informações por aqui, vou descobrir como faz isso, tá? E aí a gente vai falar então desse filme, que é um filme de 2016 e que conta então, gente, a história da corrida espacial que acontece ali depois da Segunda Guerra Mundial, durante um período que a gente conhece como Guerra Fria, né? Então a Rússia e os Estados Unidos, eles estão tentando mandar foguetes, né? Mandar homem para a Lua, tá? Então a gente quer essa conquista aí e a gente vai acompanhar então Vamos lá, deixa eu raciocinar. A gente vai acompanhar então o trabalho da NASA nos Estados Unidos, que tá enlouquecidamente aí tentando mandar um astronauta primeiro na Lua, para ganhar essa corrida contra a Rússia, né? Isso significava muito. E aí a gente vai então conhecer algumas coisas bem interessantes sobre essa situação. Então a gente não tinha muita tecnologia nesse período, né? Principalmente a tecnologia dos computadores, e existiam funções chamadas computadores, tá? O que era? Eram pessoas então que manualmente, como os incas e os astecas, com lápis e papel, faziam cálculos, tá? Então essas pessoas tinham a função de computador. E a gente vai descobrir que eles também estão tentando desenvolver o primeiro computador, que é o IBM, porque ele ajudaria, né? Ele seria muito mais rápido para fazer esses cálculos que eles precisam aí, porque eles não conseguem fazer essa nave, esse foguete sair, né? Eles fazem um lançamento e é frustrado, fazem um lançamento e é frustrado. E aí a gente vai ter 3 mulheres, tá, gente? 3 mulheres pretas que participaram dessa história, desse mundo aí. E elas eram inicialmente computadores, tá? Então a gente vai ter a Dorothy Vaughan, certo? Que era uma mulher extremamente inteligente que fazia a função de chefe ali dos computadores, mas não recebia por isso, tá? Ela ficava sempre nos bastidores. A gente vai conhecer a Catherine Goebel, que é uma mulher que vai ser assim, né? Ela vai descobrir, ela vai fazer um cálculo que foi essencial para a rota lá, ela é genial. E a Mary Jackson, que também tem uma história muito interessante. Então vou começar pela Mary Jackson, que tem uma atitude muito importante. Ela sonha em ser engenheira, só que ela é mulher e ela é preta, né? Então ela tem muitas limitações, inclusive limitações legais, né? Ela quer, mas ela não tem um determinado curso universitário que ela deveria ter. Só que a gente não é só fazer matrícula e estudar. Ela não podia, era uma universidade para brancos. Então, assim, ela vai lutar judicialmente por uma autorização para fazer esse curso, para realizar o sonho dela de ser engenheira, né? E ela vai conseguir. Então, assim, eu fico pensando assim, porque em um momento, né, um momento do apartheid aí nos Estados Unidos, em que tinha coisas para negros e coisas para brancos, né? E um exemplo básico, banheiro, né? Banheiro, a água bebedouros separados, café separado, tudo separado, e que as pessoas pretas elas eram proibidas de fazer muitas coisas. Uma mulher que lutou por esse direito, ela consegue, né? Ela vai usar todo o poder dela de persuasão aí para falar com o juiz para conseguir esse direito. Ela vai estudar no meio de homens brancos e tem uma fala dela assim que é icônica, né? Que
quando ela chega com a autorização na sala, o professor fala assim, mas aqui a gente não tá preparado para ensinar mulher. Ela olha para ele e fala assim, eu acho que é a mesma coisa que ensinar homem. E senta na primeira carteira, meu filho, ó, estuda de cabeça erguida, né? Depois de ter lutado no tribunal, depois de ter enfrentado problemas em casa, assim, eu acho que a história dela é maravilhosa, maravilhosa. Depois, gente, eu tô colando os nomes aqui, tá? Depois, eu vou contar então pra vocês a história da Catherine Goble. A Catherine, ela, por uma sorte ali, ela era muito boa mesmo, sabe? Ela era assim, ela fazia cálculos que ninguém conseguia fazer. Ela vai trabalhar com o chefão lá. Ela é um computador do chefão. E ela é muito inteligente, tá? E ela também, ela é muito corajosa, porque ela não abaixa a cabeça. Né? Todo mundo vai tratá-la mal, eles vão proibir-la de tomar o mesmo café, ela tem que andar 800 metros para ir até o banheiro e mesmo assim ela vai dar um jeito de descobrir. Então ela tem que revisar os cálculos de um engenheiro, né? E ele cobre alguns dados, ele pinta com um canetão assim, para ela não ver todos os dados. Tipo, como que ela vai fazer as contas, vai verificar as contas se elas não têm todos os dados? E aí ela usa ali a cabeça, a engenhosidade dela e simplesmente descobre algo que eles não tinham percebido, né? Ela vai fazer um cálculo, ela vai entender e tal, e ela vai bater de frente até que alguém a escute. Ela não vai abaixar a cabeça, sabe? Com todo respeito, tentando sempre não se ferrar, porque ela podia até ser presa por isso, mas ela vai conseguir e ela vai ser a grande responsável pela volta, né? Pelo retorno desse foguete na Terra, assim, gente, olha, é incrível, tá? Então aqui, nessas duas personagens, a gente tem a temática do racismo, né? A gente pode usar esse tema, essa ideia, esses exemplos dessas mulheres, para a questão do racismo estrutural. Acho que pode ser um tema interessante para a gente pensar em vestibulares, em Enem, né? Essa coisa da estrutura social que promove o racismo, que segrega, que separa e que torna tão natural que as pessoas às vezes elas tipo, mas isso é racismo, né? Por quê? Porque não há uma discussão, porque não há um entendimento, porque a gente vem historicamente, né, de um passado que impôs isso. É claro que hoje em dia a gente não tem uma apartheid, né, graças a Deus, mas a gente tem algumas coisas que são reproduzidas, certo? E a gente precisa pensar nisso. Eu acredito que é um tema interessante que a gente precisa olhar, que a gente precisa de repente dar uma olhada, né, na Djamila Ribeiro, que é uma pensadora, uma filósofa contemporânea que tem um trabalho incrível, um trabalho vasto sobre isso, né? O Pequeno Manual Antirracista. Tem muitos vídeos aqui no YouTube nos quais ela fala, né, sobre essa questão do racismo. Eu acho que ela é uma pessoa interessantíssima. Então aí, pra gente pensar, né, se a gente estiver diante de um tema desse, dá pra utilizar o Estrelas Além do Tempo, né, e a Djamila. Então você tem uma variedade de repertório super legal e você não fica só com uma estrutura internacional, né, um olhar lá dos Estados Unidos. Você traz a Djamila, que é brasileira, que tá pensando na nossa realidade, que entende a nossa realidade, certo? Então esse filme tem essa primeira temática que eu acho que vale super a pena. Depois a gente tem a última personagem, que é a Dorothy Vaughan, né? A Dorothy, como eu falei pra vocês antes, ela era a chefe dos computadores, né? Mais ou menos 30 mulheres que eram computadores que faziam esses cálculos. Quando ela percebe que os engenheiros, eles estão tentando desenvolver o computador, ela percebe que todo mundo vai perder o emprego, porque se essa máquina, se essa inteligência artificial der certo, não vai precisar ter as mulheres para fazer os cálculos. Então o que ela faz? Ela entra escondidinha lá na sala, que é uma sala gigantesca, o computador é imenso, e ela começa a entender aquelas engrenagens, ela começa a entender o que está acontecendo ali, né? E ela percebe, olha, a gente tem que estudar linguagem de computação, programação, né? Linguagem de programação. E ela vai, gente, se dedicar muito a isso. Ela vai botar as meninas para estudarem, ela vai virar uma expert. Tanto que ela vai resolver um problema, né? Uma falha que o computador tinha. E a partir daí, então, os chefes, os engenheiros vão chamá-la, né? Vão falar, ó, você vai fazer isso, vai ajudar a gente. E ela fala assim, olha, eu tenho 30 mulheres, eu só venho se elas vierem comigo. Então, assim, ela garante o emprego, né, das outras
das outras mulheres que trabalhavam com ela, porque ela entende que esses empregos eles eram importantíssimos para a vida dessas mulheres, né? E aí, gente, tem uma temática super nítida, né? A questão da substituição da mão de obra pela inteligência artificial. Então, isso já acontece há muito tempo, a inteligência artificial vem substituindo a mão de obra humana. E pra gente não entrar numa sociedade de descarte, o que a gente precisa? A gente precisa oferecer qualificação, que é exatamente o que acontece com essas mulheres. Essas mulheres, elas se qualificam e aprendem a linguagem de programação. Então, ao invés de serem descartadas e substituídas pelo computador, são elas que vão programar o computador, né? E é isso aí que a gente precisa entender. A nossa sociedade hoje, a nossa sociedade atual, ela vive a revolução industrial tecnológica, que é basicamente marcada pelo uso da inteligência artificial, né? Então a gente precisa entender isso. Eu acho que isso é um super tema, né? Aqui no estado já teve, a universidade já cobrou inteligência artificial no vestibular, e eu acho que muitas outras universidades vão cobrar, porque é um tema que fala diretamente com a nossa realidade, né? Quem nunca utilizou algo de inteligência artificial? A gente usa o tempo todo, tá? Então essas duas temáticas aí, de racismo estrutural e inteligência artificial, são dois temas super atuais que estão nesse filme e que, gente, com esse repertório, eu acho que você só tem a tirar uma boa nota. Beleza, meu povo? Então essa é a resenha de filme, ó, quase saiu o livro, né? É a primeira resenha de filme desse canal, espero que vocês gostem, tá? E assistam, porque é realmente preciosíssimo, tá bom, pessoal? Então uma ótima semana e até mais!